Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção dos exercícios sobre artrópodes, páginas 22 e 23 do LIP, ok? Exercício número 1. Durante um trabalho de campo, certo biólogo realizou a coleta de invertebrados, obtendo os seguintes indivíduos: gafanhoto, aranha, barata, camarão, siri, carrapato, cupim, lacraia e percevejo. Reúne esses animais segundo o grupo taxonômico a que pertencem, nomeando-o. Então vamos lá. Nós temos como insetos aqui, pela ordem, nós podemos ter o que? Gafanhoto, barata, cupim e percevejo, ok? Depois nós temos aracnídeos, temos a aranha e o carrapato. Depois nós temos os crustáceos, camarão e siri. E por fim, nós temos um quilópode, que é a lacraia. Ok? Tudo certo? Segundo exercício. Com relação às características gerais e aspectos anatômicos e fisiológicos dos artrópodes, assinale o que for correto. Vocês vão assinalar o item 1, o item 2 e o item 8. Vamos ver por que o 4 e o 16 não são. O 4 está dizendo: a classe insecta possui o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. 2 pares de pernas. Já está errado. Os insetos possuem 3 pares de pernas ou de patas e não 2. Então, não precisa nem continuar, já está errado. A número 16. Nos insetos com desenvolvimento ametábulo, o indivíduo que eclode do ovo é um pequeno ser vermiforme, de corpo segmentado, sem olhos nem asas, o que pode ou não ter pernas. Pessoal, ametábulos são aqueles que não sofrem metamorfose. Eles saem do ovo praticamente iguais ao adulto, eles apenas crescem, mas eles não têm modificações, como está escrito aqui. Então está errado. Então, somente 1, 2 e 8. Terceiro exercício. O terceiro exercício tá com o gráfico igual ao daqui, né? O gráfico mostra as curvas de crescimento de 2 animais. Identifique qual delas é a curva de crescimento do artrópode e justifique a sua escolha. Pessoal, olhando aqui a gente observa que a curva de crescimento do artrópode é esta que forma uma escadinha. Por quê? Porque o crescimento do artrópode ele não é contínuo, como dos outros seres vivos, dos que não são artrópodes. Ele cresce e para, e assim por diante, tá certo? Então aqui no caso é a curva número 2, tá? Aqui no gráfico que eu tenho ela está em rosa, né? E na de vocês é a número 2, porque ela apresenta períodos, mudas, fazendo com que o crescimento não seja contínuo. Certo? Quarto exercício. Cupins, baratas e formigas estão na lista dos animais que são considerados pragas na maioria das cidades. Além deles, mosquitos e escorpiões também povoam muitos centros urbanos. Uma característica comum a todos os animais citados e um fator ambiental que favorece o número elevado dessas pragas nas cidades são, respectivamente, nessa ordem, letra B de bola, o exoesqueleto de quitina e a disponibilidade de alimentos. Exercício 5. Existem diferenças entre a organização das estruturas dos artrópodes. Em relação ao enunciado, associe as colunas. Então, vamos ver.
Eu acho mais fácil eu ler a característica e dizer qual é o animal, certo? Qual é o grupo, na verdade, né? Então vamos lá. Em geral são aquáticos, seus corpos apresentam duas regiões, céfalo-tórax com 2 pares de antenas e abdômen. Possuem um par de mandíbulas na abertura da boca, tubo digestório completo. A respiração é feita por ramificações laterais ou brânquias localizadas nas patas. Estamos falando de crustáceos, número 3, né? Porque os crustáceos é que vivem na água respirando por brânquias, ok? Depois, são terrestres, seus corpos apresentam cabeça com um par de antenas, pequeno tórax e um longo abdômen, segmentado com 2 pares de patas locomotoras por segmento, podendo variar de 20 a 100 segmentos. E a respiração é traqueal. Estamos falando do embuá ou piolho de cobra. Então é um diplópode, número 4, certo? Então, corpo segmentado, né? Vários anéis, 2 pares de patas por segmento, diplópode. Depois, em geral, são terrestres, corpos apresentam 3 regiões: cabeça com par de antenas, tórax e abdômen. Possui tubo digestório completo, aparelho mastigador pode ser sugador, lambedor ou mastigador. Aqui, na verdade, é o aparelho bucal, tá? No livro de vocês está assim, o aparelho mastigador pode ser, não é, o aparelho bucal, teve um erro aqui, né, na hora da escrita. Então, o aparelho bucal pode ser sugador, lambedor ou mastigador. A respiração é feita por traqueias. Estamos falando dos insetos. Número 1. São terrestres, a maioria deles apresenta seus corpos em céfalo-tórax e abdômen. Não possuem antena nem mandíbulas e possuem 4 pares de patas. A respiração é feita por filotraqueias, também denominadas pulmões foliáceos. 4 pares de patas, aracnídeos. Então é o número 2. Pessoal, o que mais distingue uma classe de outra, no caso dos artrópodes, é o número de patas. Insetos, 3 pares. Aracnídeos, 4 pares. Crustáceos, 5 pares ou mais. Diplópodes, corpo segmentado, né? Vários anéis, em cada anel, 2 pares de patas. Então, falamos 2 pares por segmento. E os quilópodes, também o corpo dividido em anéis, mas tem apenas 1 par de patas por segmento, tá? Então, quando vocês tiverem que dar, dizer qual é a classe, né? Eu dou as características para vocês me dizerem qual é a classe. Basta olhar o número de patas, tá? Aí não tem erro, ok? Vai ficar 3, 4, 1, 2. Letra B de bola. 6º exercício. No gráfico está indicado o tamanho de um animal terrestre ao longo de um determinado período de tempo, a partir do seu nascimento. Então, olha aí a escadinha, indicando que o crescimento não é contínuo. Letra A, nomeie o filo a que esse animal pertence, justificando sua resposta. Isso tem a ver com a questão número 3. Então, é o filo dos artrópodes e o gráfico mostra, né, que eles apresentam um padrão de crescimento em escala, ou seja, ele não é contínuo, né? Isso por causa da presença do exoesqueleto. O exoesqueleto, ele parece uma armadura em volta do corpo do animal. Então, o animal não consegue crescer com ele. De tempos em tempos, por causa de um hormônio chamado equidizona, esse exoesqueleto se rompe, o animal sai de dentro desse exoesqueleto e até que o próximo exoesqueleto, que já está se formando, fique mais sólido, fique durinho, ele aproveita para crescer, tá certo? São as mudas ou equidizes que eu expliquei na videoaula para vocês. Letra B. Nos pontos indicados pelas setas,
ocorre um processo relevante para o desenvolvimento desse animal até a fase adulta. Nomeie esse processo e aponte a razão de sua importância. É a muda ou ecdise, né? Isso possibilita o crescimento do animal. Se essas mudas, se essas trocas de exoesqueleto não existissem, o animal não conseguiria crescer, né? Ele ficaria limitado àquele espaço de dentro do exoesqueleto, tá? Então, muda ou ecdise, possibilitando o crescimento do animal, né? Eliminando a exúvia, que é o esqueleto antigo. Certo, pessoal? Tchau, até a próxima!